Olá, e começando mais um podcast do Boris. Eu quero chamar a sua atenção, você que é empresário, empreendedor ou até mesmo você que ainda não tem uma empresa. Esse canal nós trabalhamos com pessoas, empresários e até mesmo case de sucesso que pode estar te ajudando no seu negócio ou até mesmo montar o seu negócio. Nós estamos hoje com uma convidada especial aqui, já já vamos falar sobre ela, mas eu quero falar com você também para que você possa seguir o nosso canal, recomendar esse vídeo, enviar esse vídeo aí para outras pessoas, outros empresários ou até mesmo pessoas que estão querendo buscar montar um negócio e aprender, né? Hoje nós estamos com a Isabelle, onde ela vai falar sobre documentação de imóvel, tanto na parte pessoa física, tanto na empresa ou até mesmo você que é produtor rural, você que tem fazenda. Então nós vamos falar sobre isso, mas você pode também acionar o sininho aqui para receber novas notificações. Lembrando dos nossos patrocinadores aqui, o grupo de empresas que fazem parte desse conjunto para poder levar essa informação para você, em especial ao Labrasa Burger, uma hamburgueria aqui em Cuiabá, na Praça Popular, onde ela tem um hambúrguer de 200 gramas, isso mesmo. E além de tudo, ela tem cachorro quente e hambúrguer vegano. Vale a pena você viver essa experiência de comer um hambúrguer 100% bovino e uma carne de 200 gramas, o famoso monstruoso burger. Então vai lá, conheça a hamburgueria e você vai receber também, dentro do nosso podcast, nós temos um voucher que te dá um desconto, mas você precisa acessar o QR Code. Então vamos começar aqui com o nosso convidado. Primeiramente quero agradecer a Isabelle pelo convite de estar conosco, porque o convite também é você, né, de estar honrando aqui, de poder falar um pouquinho do seu negócio, entender que é algo que às vezes você ou até mesmo eu não nos deparamos de documentação de casa, né, documentação de imóvel, mas aí na necessidade a gente vai e a quem procurar. Então estamos aqui com a empresária e eu vou deixar ela se apresentar, falar onde encontrar ela e até mesmo algumas coisas a gente vai falar durante o podcast. Obrigado pela presença. Se puder apresentar aí e falar do seu Instagram. Olá, gente. Meu nome é Isabelle Ribeiro. Eu sou da Leira Assessoria. Eu sou formada em gestão jurídica. A gente trabalha com regularização de imóveis, tanto urbanos quanto rural. A gente já atua há mais de 20 anos no mercado, então já tem aí uma experiência, né, bem bacana. E vocês podem encontrar a gente no Instagram através do Ler Assessoria, LR Assessoria. E o seu Instagram também, O pessoal? meu Instagram pessoal é Isabelle, com Z e 2 L's, Ribeiro. Isabelle Ribeiro. Então vamos lá, né? O que te trouxe, Isabelle, a realmente se estar à frente de uma empresa, ou seja, virar empresária, essa veia empreendedora? De onde surgiu isso, o início da sua jornada como empresária? Veio, acho que de uma necessidade, assim, sabe? Eu trabalhava quando meus pais, eles sempre falaram assim, a minha obrigação com vocês é até o ensino médio. Saiu do ensino médio, vocês, se querem fazer faculdade, alguma coisa, vocês que vão caçar o rumo de vocês pra cumprir. Então eu Certo. tinha isso na minha cabeça, que eu tinha que caçar meu rumo pra cumprir, pra fazer minha faculdade. Então, Uhum. quando eu entrei na faculdade, eu falei, preciso trabalhar. Então eu trabalhei em outros empregos, né, de forma CLT mesmo, só que aí eu vi alguns problemas, eu falei assim, essa vida não é pra mim, CLT. E aí meu pai já tinha um escritório, né, de regularização. E aí eu sempre quis trabalhar com ele, só que na minha cabeça era assim, quando eu terminar a faculdade, que eu faço arquitetura também, assim, quando eu terminar a faculdade, eu vou trabalhar com ele, né, na parte de regularização, porque precisa do arquiteto para fazer a regularização. E aí no meio desse processo, houve inúmeras coisas, eu falei assim, não, agora é a hora, eu vou entrar com ele agora mesmo, despreparada, e eu vou aprender com ele, porque nada melhor do que o meu pai para me ensinar esse caminho de Sim. ser empresário. E aí foi assim, e eu tô aqui agora. E a Ler é uma empresa familiar, surgiu como, digamos assim, uma denominação familiar, que você falou que tem mais pessoas da família trabalhando, é isso? Isso, ela é uma empresa familiar, ela surgiu pelo meu pai, pela uma necessidade dele, né, que ele tinha uma necessidade de regularizar um imóvel e ele não achou ninguém que pudesse prestar esse serviço para ele, ele viu um campo, e aí Uhum. ele abriu a empresa e ele foi vindo, vindo, e aí agora são ele, eu e o meu irmão. E você estava falando, né, dentro da empresa, você que está ali, digamos assim, no contato com o cliente, né? De repente, fala um pouquinho sobre estar à frente de uma empresa e trazer essa conexão com empresários e uma mulher, né? Que é um desafio para algumas, eu não vejo diferença, mas querendo ou não, assim, o mundo é um pouquinho machista, né?
Então, assim, eu vejo que as mulheres, para se destacar, ela tem que fazer um pouquinho mais, porque às vezes tem alguns homens que não dá credibilidade. Só que ao ver você, são pessoas, eu falo que a gente trabalha muito com desenvolvimento pessoal, né, nos treinamentos, mas só de olhar para uma pessoa você vê que você já tem algo diferente. Não é uma pessoa retraída, né, aquela tímida, né? Mas como é que é estar à frente de uma empresa na parte comercial, com cliente, uma mulher e, digamos assim, você escolheu estar à frente, como é que foi isso? Então, quando eu entrei na empresa, eu vi que tinha esse déficit na empresa, da parte comercial, entendeu? Porque era só o meu pai. Então, assim, eu precisava desse gás jovem na empresa, né? Meu pai, ele tem 57 anos hoje. Jovem também, Ah, né? um pouco mais jovem, digamos, então, né? A gente fala o seguinte, a questão às vezes nem é ser jovem, mas experiente, né? Isso, Porque o velho é aquela pessoa que não quer mais. Então, o experiente é aquele que está ainda ali buscando algo novo e à frente de um negócio que com certeza a experiência dele conta sem muito. dúvidas. Aham. Então, assim, eu via que precisava desse gás novo, assim, sabe? E eu costumo brincar com meu pai que ele é inimigo da tecnologia. Então, precisava dessa inovação. Então, eu acho Sim. que eu cheguei com essa inovação, com essa mudança. E quando eu cheguei, eu falei assim: não, pai, vamos chegar e vamos ser à frente. Ele falou assim: então você que vai ter que ser a cara desse negócio aí. E aí foi quando eu me tornei a cara e comecei a ter esse relacionamento, né, mais cara a cara com as pessoas. E aí também foi muito legal porque eu conquistei primeiro, antes de eu conquistar a confiança das pessoas de fora, eu tive que conquistar a confiança do meu pai. Sim. Porque Como era profissional, né? exato, porque assim, era o negócio da vida dele, sabe? É algo que sustentou a casa durante 20 anos. Então, beleza, eu sou a filha dele, porém eu tava tomando de conta da empresa, sabe? Então, assim, eu vou Sim, levar a empresa agora, a partir de agora. Então, eu precisava passar essa confiança para ele de que eu iria dar conta, assim como ele também vai dar conta. sim. Então, eu tive que conquistar a confiança dele nesse quesito. E Então, famoso mostrar serviço mesmo, né? Por exato. que que você está ali, né? Não só assim, não, é porque eu fiquei revoltada com a minha vida de ser CLT e vou trabalhar com meu pai porque é mais fácil, sabe? Só vou trabalhar no escritório do meu pai, como muitas pessoas falam, né? Não trabalho porque tá no escritório do pai, entendeu? Então tem disso também. Não, eu realmente abracei a causa e mostrei que eu tô ali de verdade, abraçando a causa e Sim, eu tô ali no escritório junto com ele. Então, eu primeiro, antes de tudo, eu conquistei a confiança, acho que da pessoa mais difícil, sim, entendeu? Que era do meu pai. E muito além do meu pai, que era o dono da empresa, então eu sim. conquistei a confiança dele. E de resto foi fichinha, digamos assim. Eu comecei, ele me mostrou e me ensinou como me portar nos lugares, ele me mostrou todos os caminhos, ele me apresentou para todas as pessoas, ele me levou em todos os lugares onde ele ia, em todos os contatos dele. E assim eu fui criando a minha história dentro da empresa, fora da empresa, né? Os relacionamentos que a gente foi criando lá fora. Então, foi tranquilo porque eu tenho ele, assim, sabe? Sim. Que me deu todo esse suporte, porque senão não seria tão fácil assim, realmente. Mas é um desafio, tá, Isabela? Porque é o seguinte, eu como consultor, eu já trabalhei em muitas empresas familiares, né? Tem um desafio porque é misturar o pessoal com o profissional. Não sei como que é, né, na empresa onde você está, eu acredito que deve ser muito mais claro isso, mas nem todos enxergam dessa forma. Porque enquanto está tudo bem, todo mundo se respeita. Mas na hora que tem um pequeno atrito, né, um pequeno desafio, né, que eu falo assim, o empresário ele tem desafio toda hora. E eu até falo com você que está nos acompanhando, porque é o seguinte, você tem que mudar até a sua comunicação. Não é falar problema, e sim desafio. Porque se você falar em problema, sua mente já vai se retrair. Ou você trazer uma outra ótica, né? Eu resolvo e amo o problema, porque você só é contratado para fazer isso, né? Então, vocês têm essa dificuldade ou isso está bem claro na empresa familiar que vocês estão? Aí, assim, eu iria mentir se eu falasse que estaria bem claro, né? Porque, como você falou, Não, desafio tem em todas, né? mas eu acho que porque a gente cresceu com esse negócio de que o meu pai, ele sempre foi um empresário, teve assim,
a gente sempre teve essa visão de que Sim. ele era empresário, ele era aquilo, era o nosso sustento. A gente sempre respeitou muito isso e por muito tempo o escritório ele foi a parte de dentro da casa. Então assim, a gente já cresceu respeitando o escritório Sim. e sabia que daquela porta para lá era o escritório, a gente não poderia fazer bagunça ali que iria atrapalhar o escritório. Então a gente já cresceu com isso. Então Uhum. foi muito mais fácil pra gente isso, entendeu? E nas férias, nossa, a gente sempre ia lá pro escritório, ajudava ele, atendia um Legal. telefone, fazia, escaneava, tirava uma cópia. Então, isso sempre foi da nossa rotina, estar com ele no escritório. Uhum. Então, a gente consegue lidar. Eu Certo. digo que, assim, é muito também da personalidade, entendeu? Eu Sim. tenho 4 irmãos, então, todos já passaram pelo escritório do meu pai para ajudar ele, tipo, nas férias, em alguma coisa. E de todos, eu fui a que mais consegui lidar com a personalidade do meu pai, assim, Entendi. entendeu? Meu irmão trabalha junto com a gente também, mas a gente consegue saber que tem lados e lados, tem tempos e Sim. tempos. A gente tem que lidar de uma forma diferente, né? Tem Isso. que gerir de uma forma diferente com ele, coisa que eu e meu pai a gente já consegue ter essa sabedoria melhor, assim, a gente lida de igual para igual, Sim. a gente consegue diferenciar. Mas isso também tem muito a ver com o seu profissionalismo, né? Porque às vezes eu vejo alguns jovens que trabalham com a família, né? Pai, mãe, etc. Que ele vê que, mas mistura muito, mas às vezes vem dele isso. Porque você não tem como mudar as pessoas, mas você pode ser o exemplo para que isso possa começar, né? E eu vejo na empresa familiar essa postura, né? Não adianta eu querer algo se eu não faço, né? Porque naquele momento que o ser humano é o seguinte, é uma caixinha de surpresa, mas na hora que ele não tem segurança, aí vem o atrito. Ou Uhum. seja, eu tenho alguma coisa que está me incomodando, eu vou externar, eu vou falar alto, eu vou, né, fazer alguma intriga, enfim. Mas eu vejo que se você tem uma postura, você consegue também evitar isso, né? E tem aquele momento, né? Porque assim, como autoridade, ele já é o dono da empresa e é o seu pai. Então você precisa flexibilizar e agir na hora certa. Porque na empresa familiar tem outro departamento que, às vezes, digamos assim, uma objeção que sempre acontece, a delegação. Mas quando isso é bem claro, ninguém entra no campo do outro, ou seja, cada um no seu quadrado, né? Mas eu acredito que esse desafio de lidar com a pessoa que criou a empresa, isso vem de várias gerações, né? Mas é os filhos que realmente precisa flexibilizar. E entender que, querendo ou não, se o pai ou o gestor ou o dono da empresa que está à frente, ele conseguiu tudo aquilo ali, ele tem um mérito. Porém, a gente, igual você falou, né, precisa inovar, precisa renovar e estar à frente. Hoje tem a tecnologia que vai ajudar muita coisa e às vezes tem muitas pessoas, eu falo para você que no escritório de contabilidade tem profissionais que ainda são muito físicos no papel. Hoje impressora quase não se usa dentro de um escritório de contabilidade, mas tem gente que gosta de imprimir. Hoje nós temos hoje um trabalho que eu já trabalho com 2 telas, né? Todas as pessoas do escritório. Mas tem pessoa que ainda gosta do papelzinho de ticar. Então é um processo, né? A gente precisa entender. Mas eu quero trazer uma pergunta aqui que vem muito de acordo com o que a gente estava falando, né? Quando você se descobriu que a regularização de imóveis era a profissão que você ia seguir? Quando que teve essa chave, esse tipo assim, não é isso que eu quero? Então, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu sabia que eu queria trabalhar com a parte urbanística. Eu já entrei sabendo que eu não queria fazer casinha, que eu não queria fazer design, que eu não gosto disso. Se formou em arquitetura? Eu me formo esse ano. Ah, você está estudando ainda. Aham. Ah, legal. Então, assim, eu já sabia que eu não gostava de fazer isso. Então, assim, e todo mundo fala, cara, você é louca, você entrou na faculdade de arquitetura e você gosta de 10% do que você aprende no curso. Eu falei, sim. Então, assim, já entrei sabendo disso. E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o que meu pai trabalhava, né, como que era tudo que ele fazia lá dentro, eu falei, não, eu acho que realmente é isso que eu quero. Mas ainda era, na minha cabeça era assim, eu vou fazer a parte arquitetônica da regularização, não a parte da regularização burocrática, da parte documental, não era isso que era na minha cabeça. Na minha cabeça era assim, vou fazer o ABITS, vou fazer um projeto de revisão diária, vou assinar os projetos e tá tudo certo, era isso na minha cabeça. Quando eu entrei no escritório e eu comecei a fundo entender todos os processos e como tudo ia se
ele foi me levando pelos caminhos, eu falei, caraca, eu acho que eu gosto mesmo disso. E eu fui me apaixonando por aquilo, sabe? Acho que o meu pai, ele conseguiu transmitir o amor que ele tem pela profissão dele pra mim. E assim, e é muito legal isso, sabe? Porque Uhum. hoje, se você senta pra conversar com ele sobre o escritório, senta pra conversar comigo sobre o escritório, você consegue sentir a mesma intensidade de paixão pelo que a gente faz, o desejo que a gente tem de estar sempre melhorando, entendeu? Então, assim, e ele me ensinou isso. Então, assim, isso mudou quando eu comecei a ir a fundo, sabe, no Sim. escritório e entender o que ele fazia, entender a regularização, entender todos os processos, entender a parte burocrática. E hoje eu falo que eu vou me formar esse ano, mas eu falo assim, cara, eu acho que agora eu quero fazer mais a parte burocrática do que a parte de projeto. Sim. Mas você buscou a arquitetura como um complemento do serviço que você precisa. Isso. Porque você estava falando sobre a regularização, né? Que às vezes você precisa ter um projeto, que entraria o Habits, né? Uhum. Mas não responde muito ainda, que nós temos uma pergunta que vai casar com isso. Porque assim, Isabelle, hoje nós vivemos uma, digamos assim, uma era diferenciada, né? Antes você conseguia comprar muitas coisas, um bom tempo atrás, se parcelava. Hoje, na verdade, a gente não tem parcelamento, né? O cheque não é mais uma moeda que era negociável, né? Porque antes, um exemplo, eu vivi isso. Você dava, sei lá, tantos cheques, fazendas, imóveis, você comprava com cheque. Hoje já não se usa o cheque. Hoje é o famoso cartão ou financiamento, ou seja, é pagamento com uma outra empresa, não é diretamente com você. E como que fica aí você na regularização para financiamento? Aonde você entra e o que você faz com os financiamentos que vem, de repente a pessoa quer financiar uma casa, até para pegar um capital de giro para injetar na empresa ou de repente comprar alguma coisa. Como é que você faz e o que você faz para com essa pessoa que quer financiar e não sabe nem o que fazer? Tá. O banco em si, ele não financia o lote, somente o lote, entendeu? A matrícula ali só com lote. E ele não financia imóvel irregular. Então, para ele financiar, para a gente conseguir um empréstimo, um financiamento, a gente precisa que o imóvel esteja 100% regular. Então, a gente precisa que a matrícula esteja no nome, né, do vendedor que está passando para o comprador. A gente precisa que a área esteja correta. E também a gente precisa do Habits, que é fundamental. Pode estar o nome da matrícula, a área correta, mas se não tiver o Habits, a gente não consegue financiar. Mas, assim, eu posso estar falando grego para todo mundo, né? Que muita gente pode não saber nem o que é Habits. O Habits, ele é como se fosse a certidão de nascimento Sim. não, perdão, né? Certidão de nascimento é tipo a matrícula. O Habits, ele é como se fosse um documento que a verba, ele explica tudo que está na construção. Ou seja, um resumo do que tem ali. Isso, na construção. Ele vai falar quantos metros quadrados tem a construção, se é comercial, se é residencial. Ele é aprovado pela prefeitura, então tem um aval da Legal. prefeitura. E aí esse documento a gente coloca na matrícula e aí a gente consegue financiar. E no caso, um exemplo, de repente uma pessoa, eu tenho uma casa, né? E não tem toda a documentação, ou seja, ela está no meu nome, mas não foi feito o processo de Habits. Então aí você entra fazendo todo o processo e às vezes precisa realmente ter um projeto, né? Que aí é onde que você Precisa. está buscando essa arquitetura para ter esse projeto e aí você vai abraçar todos os serviços, é isso? Isso. No nosso Legal. escritório a gente já tem, né, parceiros dentro do nosso escritório que fazem, né, arquitetos, engenheiros, que fazem essa parte de projeto arquitetônico. Então, quando a gente entra um Habits no nosso escritório, ou a gente já faz todo o processo do início ao fim. Entendi. Desde o projeto arquitetônico, a gente ir lá, mede tudo, faz o projeto arquitetônico, o protocolo na prefeitura, até a finalização dele, que seria verbar aquilo no cartório. Então, a gente Certo. entrega o projeto redondo para o cliente. Então, de repente, o cliente que está buscando financiar, você faz toda a documentação e deixa ela apta a realmente apresentar o banco para que ele possa fazer, digamos, como é que eles falam? Não é a penhora, não? Como é que chama? É A garantia. garantia, né? Uhum. Mas vamos lá, uma pergunta que às vezes você também não tem ainda uma oportunidade, mas eu quero fazer por você. Qual a porcentagem que um imóvel pode ser financiado? Quantos por cento? Até 60% Olha aí que legal. Então até 60% é feito. é feito. Tá, mas é um exemplo. Eu tenho um imóvel e eu quero pegar, sei lá, 1 milhão. Mas o meu imóvel, ele está com, digamos aí, a
a documentação no cartório que não corresponde a esse valor. Uhum. E para mim pegar 1 milhão, são 60% somente do valor. Tem como eu corrigir o valor para depois apresentar ao banco? Digamos assim, fazer uma nova avaliação e provar que o imóvel hoje vale mais? A gente consegue fazer uma avaliação do imóvel e provar para o banco, para o cartório, né, averbar esse documento, mostrando que aquele imóvel ele vale mais, né? Certo. Então aí você consegue ter um imóvel valendo, porque às vezes a gente compra lá muito tempo atrás, Sim. a gente pega muito documento que é até cruzeiro, então assim, né? Já pensou, bem, não tem validade hoje. Então aí a gente consegue fazer essa avaliação Tem que fazer uma atualização de valor e tudo vocês fazem. sim, a gente faz essa parte. Legal. Mas vamos lá, resumindo a Ler Assessoria, para você que está nos acompanhando aí, o que resume a Ler Assessoria? Ela ajuda em que etapas? Em todas. A nossa missão, eu costumo falar que a nossa missão ela é desburocratizar tudo que é burocrático relacionado à regularização de imóveis. Então, quando você pensa em regularização de imóveis, você sempre pensa, você pensa em cartório, você pensa em prefeitura, e logo você pensa o quê? Meu Deus, que coisa chata, que coisa burocrática. E aí a gente está aqui justamente para isso. Porque ninguém hoje tem esse tempo hábil para ficar indo várias vezes lá no órgão, ficar protocolando, ficar esperando a resposta deles, né? Então aí a Ler ela tá aqui para desburocratizar isso. Nossos clientes, eles não se preocupam com nada. Eles só se preocupam em ir lá no cartório e assinar quando tiver que assinar. Legal. E tá feliz, sair feliz de lá. E todo o processo, um exemplo, a partir do momento que eu te passei como procuradora, né? Você sendo a minha procuradora, aí toda a parte é sua. Isso. Que legal. E dentro desse serviço, Isabelle, digamos que eu tenha um IPTU que eu não paguei, sei lá, 5, 6 anos. Você faz esse tipo de serviço e como que é feito, às vezes, para regularizar o meu IPTU ou até mesmo parcelar? Tem esse serviço lá? Tem, especialmente agora, nesse período, a gente está no período de refis aqui em Cuiabá, né? A Prefeitura de Cuiabá liberou. Então, a gente está até dia 28 de junho com o período de refis. Então, a gente consegue parcelar os IPTUs com 95% de desconto em juros e multas, que já dá um valor bem bacana, em até 48 vezes. Então, a galera consegue aí regularizar os seus débitos junto à prefeitura. E não só IPTU, a gente consegue esse parcelamento e esse desconto com multa de trânsito, alvará, ISSQN. Então, assim, é bastante coisa que a gente consegue regularizar nesse período. E além disso, fora o refis, em qualquer época do ano, a gente consegue entrar com processo de prescrição também dos débitos de IPTU. Então, se você tem débitos de 2019 para baixo, a gente consegue entrar com processo de prescrição e você não precisa mais pagar por eles. Então, também já é uma economia muito grande para a galera. Olha só, você que tem aí um IPTU antigo aí, né, que de repente você não recebeu o boleto, o seu endereço está de repente totalmente inverso, porque a prefeitura faz a atualização e às vezes você não acompanha, você acaba não recebendo o carnê, né? E agora eles não recebem mais. Não recebem. A partir de 2024 a gente não recebe mais o carnê. Tem que entrar no site para tirar. É de obrigação do contribuinte tirar. Olha só, então se você que não sabe dessa informação, a Isabelle trouxe essa informação. Então hoje você precisa entrar em contato com a prefeitura, normalmente pelo site, verificar se está tudo certo também, né? Porque às vezes, igual eu estava te falando, às vezes não está no seu nome, mas está na sua matrícula. Então você precisa acompanhar isso, talvez cadastrar, mas a Ler Assessoria é uma empresa que traz essa facilidade. Porque eu não sei você se já mexeu com prefeitura, meu amigo, se você não conhece o caminho, você vai perder muito tempo. Porque assim, você chega num lugar ninguém sabe de nada, ele manda você para outro, para outro, para outro. Você perde 1 dia, 2 dias, aí que vem, né, Isabelle? Quanto vale a sua hora? Porque às vezes você quer fazer tudo e acaba não delegando. E a sua hora tem que ser produtiva no seu trabalho. Não tirar essa escassez, né, que nós temos, quase todo mundo, né, tem uma escassez muito alta em algumas etapas, né? A gente fala assim, eu não tenho escassez, às vezes você não sabe, mas tem. Só que às vezes a escassez de muitos empresários é de terceirizar serviço e achar caro. Não é caro desde que você pegue essa hora e produza. Né? Então, assim, a sua hora produtiva no escritório é muito mais cara e mais valiosa do que, às vezes, você pagar um terceiro. Então, compensa você terceirizar muito serviço, porque aí você ganha realmente efetividade na sua empresa e para de fazer serviço que não te remunera, faça só o que te remunera. E com isso vem a Ler Assessoria trazer. Mas vamos lá.
como é liderar uma empresa, liderar essa pressão como empresário aos 21 anos de idade? 24. 24? Eu comecei com 21, eu comecei com 21. Você começou com 21. Isso. E só para você ter ideia, um exemplo, 21 anos, eu de formado, já como consultor, eu tenho 22. Eu fico olhando assim e falei, você tá velho? Eu falei, não, eu tô experiente. Os cabelos brancos significa experiência. Mas como está com 24 anos e aos 21 você já era empresária, Isso. lidar com essa pressão, né? Porque assim, eu me formei, acho que aos 21 eu já estava formado, eu acredito que isso, né? Eu já saí da faculdade, do terceiro ano, já entrei na faculdade direto. Mas como é que é nessa pressão, né? Jovem, querendo ou não, você tinha experiência, mas não digamos assim, de prática, né? E o comércio é totalmente diferente quando você sai de uma faculdade. Sim. Como é que é isso, lidar com isso? No começo, assim, bem quando eu entrei, era tudo 100% novo pra mim, sabe? E ainda tinha aquele negócio de eu conquistar a confiança do meu pai. Então, eu falo que assim, foi pisar em ovos, né? No início, assim. Mas eu acho que cada ano que se passou era uma etapa, um crescimento dentro da minha jornada como empreendedora. Então, teve essa etapa de pisar em ovos, de medo, muito medo, insegurança. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Aí eu falei, não, vai dar certo, eu vou conseguir. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar conhecimento. Então, vamos atrás de conhecimento. Sim. Aí eu fui atrás de conhecimento, tanto que eu fiz o curso de gestão jurídica para me aprofundar mais nessa área. Então, fui atrás de conhecimento. Falei assim, tá, mas agora eu preciso gerir uma empresa. Como que eu gero uma empresa? Então, vamos atrás de mentoria, de curso para me aprender a gerir uma empresa, finança, como que eu lido com o financeiro. Então, assim, é todo um processo, assim, que eu tive que aprender. E nova, e assim, você olha ao nosso redor, assim, cadê os meus amigos empresários, sabe? Tipo, aos 21 anos eu não tinha muitos amigos que eram empresários. Meus Você amigos estava foram começando Exato. a nova carreira de empresária. Meus amigos foram crescendo também junto comigo como empresários, então tava todo mundo no mesmo barco. Hoje todo mundo já consegue falar, a gente conseguiu, né? Mas lá no começo a gente não tinha com quem a gente tirar referência, né? Eu tinha meu pai para me tirar referência, mas muitas vezes ele também não sabia muita coisa, porque para ele também as mudanças que eu queria trazer também era nova para ele, né? Então eu tinha referência de pessoas da internet, de mentores da internet, uma galera de fora que eu buscava como referência. E aí foi muito difícil, assim, vou falar que... Aprendendo na prática. Foi bem isso. Não teve tempo de aprender para depois eu ir executar. Foi aí errando. Não, isso aqui não deu certo. Pula, vai pro próximo. E aí foi indo e foi acontecendo. Eu acho que, assim, esse ano é o ano que eu me considero, assim, mais satisfeita como empresária, entendeu? Porque hoje eu já consegui lidar com bastante áreas nessa vida de empresária, mas ainda tem muita coisa para me aprender, sabe? E agora eu tô lidando com mais empresários, então eu aprendo muito mais, entendeu? Mas eu falo assim, que esse ano eu entrei numa área da vida do empresário que eu tô gostando muito, que é a parte de gestão das pessoas. Que eu aprendi, agora eu tô aprendendo a olhar para os meus, digamos, colaboradores no escritório. É só meu pai e meu irmão, mas são os meus colaboradores, sabe? E então, assim, eu comecei a olhar para eles, ter o cuidado de olhar para eles e entender como eles agem, como tratar eles, como lidar com eles. Então, assim, agora eu tô nessa nova fase. E é um desafio, né? Você falando, olha, eu fiquei com medo, e tem muita gente que fala assim, eu tô com medo, vou com medo mesmo. Não. Você tem medo, você tem que se preparar. Lógico que você nunca vai vencer todos os medos, mas desde que você tenha uma preparação, aí sim porque assim, o mundo empreendedorismo, ele é diferente do mundo dos empresários. Porque o empreendedor é aquele que monta um negócio, o empresário é aquele que faz a gestão do seu negócio. Então, assim, você precisa realmente se preparar. Logicamente, nem todos os cursos você vai fazer o que você precisa, porque se fosse assim, você nunca pararia de estudar. Aí que vem a terceirização, né? Nós, na consultoria, a gente faz muito isso, porque as pessoas não sabem fazer a gestão do negócio. Aí nós entramos, até mesmo para abrir a mente, né, do empresário, porque o empresário hoje, a maioria são muito executores. Né? Ele está ali à frente, ele gosta de vender, ele gosta de fazer, ele gosta de pegar no negócio. E a gestão não é pegar, e sim olhar de fora para dentro, de dentro para fora, mas buscar ter resultado. Né? Gestão de pessoas é algo muito importante, porque você tem muitos conflitos, e a maioria dos conflitos vem do quê? De não fazer gestão. Principalmente com o cliente, porque às vezes o cliente ele imagina uma coisa e fala outra.
E aí é você que tem que ter a Tem que expertise de entender. tirar isso, né? Mas vamos lá. A Isabelle, quem é ela? O que ela faz? O que que ela gosta? O que que ela come? O que que é o hobby? Você como pessoa, fala pra gente assim, porque querendo ou não, jovem empresária tem muita pressão, mas também tem que ter aquele momento de recarregar ou descarregar de uma energia pesada, mas se recompor para continuar seguindo. Como é que é a vida dela? Eu sou muito ligada com a minha família, assim, muito Legal. mesmo. A minha família, minha mãe costuma dizer que a nossa família é uma família aglutinada, que ela tá sempre junta e tudo que a gente faz é todo mundo muito junto. Então, um almoço de família já virou uma festa, tipo um almoço de domingo, porque a gente é muito grande, né? Então, assim, nós somos em 5 Sim, filhos, aí tem meu pai e minha mãe, só nós, normal, em casa, já somos 7. Aí vem os avós, então, assim, já aumentou. Aí tem meu legal, sobrinho, então, assim, já virou já virou 10 pessoas fácil. legal. Então, eu gosto muito de estar com a minha família, eu gosto muito de cozinhar para minha família e para meus amigos. Então, sempre que pode, a gente tá junto cozinhando, fazendo alguma coisa lá em casa. Minha mãe fala que assim, pode tirar tudo dela, mas ela tem que ter uma casa grande, uma casa com um quintal grande, porque ela gosta de reunir todo mundo. Isso é interessante, né? Porque assim, muitas pessoas não têm esse hábito de reunir, ou às vezes até a família é meio distante, né? Mas na hora que ele entende como ter essa energia, né, do alicerce, porque a família é um alicerce, né? Sim. É ali que surge tudo. E aí a gente vem, né, como honrar pai e mãe, mas realmente se recarregar dessa energia que ali, como se diz, é sangue do seu sangue, né? Atrito vai ter mesmo, irmãos brigam, mas se amam, mas é muito bonito de ver uma família reunida. Eu amo fazer isso. E todos os natais que dá, a gente reúne a família e vive essa experiência, porque assim, digamos assim, 2 horas já sai um atrito, mas gente, é família. Você ri, chora e briga e volta tudo de novo, mas é Sim. muito bom isso. Mas eu ainda tenho uma pergunta para você aqui, mas antes eu quero chamar a sua atenção para você realmente estar conosco nos podcasts do Borges. É um canal onde nós trazemos empresários, empreendedor. Hoje nós estamos aqui com a empresa Ler Assessoria Isabelle, que é uma gestora dessa empresa, onde ela traz case de sucesso e até como regularizar imóveis, tanto urbanos como rurais, mas algumas coisas que às vezes você não sabia. Então encaminhe esse podcast para pessoas que não sabiam como fazer, até mesmo falar sobre financiamento, que ela já falou, depois você volta lá e vê sobre IPTU e também os nossos colaboradores, já vai rodar a vinheta aí, Labrasa Burg, tem a Boris Consultoria, SBM e também uma empresa de marketing do nosso amigo Kelvin, Goebel Mídias, onde ele faz toda a parte e é uma especialidade no tráfego pago. Então nós estamos aqui no podcast do Boris, mas aí tem uma pergunta que você falou que você gosta de cozinhar. Mas cozinhar o quê? Qual tipo de comida? Porque nessa hora do campeonato, falar em comida, a boca até enche d'água, né? Já rodando o VT do Labrasa Burgo, mas e o que que a Isabela gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar muito risoto. Eu amo fazer Risoto. risoto. Risoto do quê? Ah, vamos Não, aprofundar esse não, negócio. não tenho um preferido não, assim, entendeu? Eu gosto muito de fazer risoto de qualquer tipo. É minha especialidade fazer risoto. Não tenho um Legal. assim. Minha irmã fala assim, não, seu paladar é infantil. Eu falei, não, meu paladar é italiano. Eu gosto de massa, eu gosto de risoto, eu gosto de sorvete. Então, eu gosto muito de fazer massa de E macarrão você faz pra turma pra inteira? turma inteira. Que legal, porque assim, uma coisa é cozinhar para poucas pessoas, né? É, Porque querendo ou não, só a sua família são 7. sim. Legal, legal. Nossa, é porque assim, lá a gente, minha mãe é nordestina. Então, assim, não tem muito essa, né? A gente gosta muito de estar junto. E Certo, fazer comida, tipo, não tem essa, né? É comidão e faz comida pra todo mundo. legal. Às vezes eu falo assim, mãe, é muito. Não, mas é melhor sobrar do que Eu faltar. também sou da turma da sua mãe, porque assim, sobrou e se a comida é boa, gente, fica mais gostoso. No Se faz outro um dia. almoço, na janta, enfim, né? Mas e todo mundo cozinha ou pouco saiu com essa habilidade? Porque o cozinhar, eu mesmo eu amo fazer churrasco. Só que outras coisas eu nem arrisco, porque não é a minha especialidade. Agora, carne, como eu gosto muito de comer, então eu sei o ponto certo que as pessoas gostam, mas também de como fazer uma carne bem feita. Mas todo mundo tem essa qualidade de cozinhar lá na sua família ou você é só e sua Não, não é mãe? todo mundo não, assim. Tem uma irmã minha que ela também saiu com essa especialidade, mas assim, é,
Ela sabe fazer bastante coisas no sentido de lanche, sabe? Que é uma coisa que eu não sei muito fazer, tipo Legal. torta, bolos, essas coisas assim, já não é muito a minha praia. Eu faço tudo, bolo até que eu faço ok, mas torta, ela inventa umas receitas assim pra lanche, esses trem, que não é muito a minha vibe. O meu negócio é Certo. mais comida mesmo. Aí ela faz bastante assim, e aí ela também arrasa. Mas vamos lá, se a sua mãe também é cozinheira, e aí quando você vai fazer, não tem um palpitinho da mamãe ali? De Ah, sempre, tem. faltou isso, faltou aquilo, como é que é isso? Não, assim, ela hoje assim, a gente cada um tem um tempero lá em casa. Então a gente Sim. já sabe, por exemplo, eu amo pimenta, pimenta de cheiro, amo Olha, pimenta de é cheiro. bom, hein? Então todo mundo sabe que quando, às vezes você não precisa, às vezes assim, todo mundo saiu pra rua e chegou, o almoço tá pronto. Sabe que eu que fiz a comida porque tem pimenta de cheiro. Em algum lugar eu enfio pimenta de cheiro. Que legal. Então, agora todo mundo já aprendeu, digamos assim. No começo, quando a gente tava aprendendo a fazer comida, ela tava sempre ali dando palpite. Ah, faz assim, faz assado. Mas agora ela entendeu que cada um tem o seu jeito de fazer, e Sim. ela respeita o seu jeito na cozinha. E aí agora não tem mais essa, não. Ela até acha bom. Ela, não, vai, pode fazer comida, tá tudo certo. Mas a cozinha, né? É algo delicado para quem é cozinheiro. Normalmente você tem que sair de perto, senão você sempre dá um palpite. É igual você dirigir carro, né? Eu falo que quando vê eu já tô falando. Por que você não entrou ali? Por que você não virou? Ó o buraco, né? Você fica naquela, você tá no automático, você não desliga. Então você tem que viver a experiência de se desligar. Mas o que que a Isabelle faz fora comida, filme, música? O que que ela gosta? Ah, eu gosto de sair também com as meninas, gosto de sair com as minhas amigas, dar uma Você volta aí falou na aqui, cidade. me falou um pouquinho de tomar uns drinks, né? Como é Isso. que é isso? Agora eu tô mais na área dos vinhos. Eu tô me Ah, aventurando nos que vinhos, legal. né? Então agora eu tô gostando de sair, tomar uns vinhos com as meninas, dar uma volta na cidade, conhecer restaurante novo. Então eu tô nessa E vibe. agora Cuiabá, né? Não sei se quando você vê esse episódio vai estar ainda, mas hoje nós estamos aqui vivendo uma experiência, né? Hoje de manhã estava 14 graus, uma cidade que Sim. é 35, 40 e poucos todos os dias, de manhã 14 graus e ainda durante o meio da manhã estava 16, né? É algo inédito para Cuiabá, porque assim, se estendeu esse frio. Normalmente é É. 3 dias, né? E aí o vinho, para quem gosta de tomar um vinho, cai muito bem, né? Ontem O à noite eu tava lá risoto, tomando vinho. o risoto, nossa, só de falar. Mas vamos mudar de assunto porque assim a boca tá cheia d'água, nem vou querer beber água porque já tá aqui. Mas vamos lá, Isabelle. Qual que é a diferença entre contrato e escritura? Tá. O contrato, ele não tem poder jurídico, né? Então, ele é só uma negociação particular. Eu e você estamos comprando algo e a gente fez aqui um contrato como forma de assegurar. Porém, ele não tem nenhuma segurança de fato mais aprofundada. Se nada der certo, a gente usa o contrato porque é alguma Sim. coisa É um melhor do que documento, nada. né? Já Exato. é um documento, É né? um E às documento. vezes tem contrato, eu falo para você que, né, com tempo atrás não se usava ir no cartório, registrar a assinatura ou até mesmo registrar o contrato. Era um papel que duas pessoas assinavam. Isso. Entre aspas, é melhor que nada, mas não tinha uma formalidade tão grande igual hoje se exige, né? Não, e assim, a gente fala que o contrato, mas existem alguns processos, até na regularização, que a gente consegue regularizar só com um contrato, tipo a educação compulsória. Se você comprou há anos atrás e tem só um contrato de compra e venda e o vendedor não quer te passar a transferência, a gente pode entrar com a educação compulsória e entrar nesse processo aí só com um contrato. Então, assim, um contrato ele é válido. Porém, se a gente for pensar em uma força jurídica, ele ainda não tem tanta força jurídica como uma escritura. Uma Sim. escritura, ela é lavrada no cartório, então não é qualquer pessoa que faz, né? É o tabelião que faz, então tem que ter todas as informações certinhas, a gente emite todas as certidões do imóvel para saber se está tudo certo. Então é um documento que ele tem mais legitimidade e é esse documento que é levado na matrícula. Então a gente não consegue averbar um contrato na matrícula, a gente só averba a escritura para Sim. transferência do imóvel. Então a escritura ela é o primeiro passo para a transferência de um imóvel, Uhum. falando legalmente, Sim. né? Mas eu vejo, ainda tem pessoas, e eu conheço pessoas, que ele pensa o seguinte: eu comprei, ele é meu, só que eu tenho um contrato. Eu não vou transferir agora porque é caro. Eu não vou transferir agora porque dá trabalho. Eu não vou transferir agora porque eu não preciso. E às vezes isso vai chegar no momento que a necessidade vai falar mais alto, né?
Então, assim, o que que você tem a falar para essa pessoa que deixa de regularizar seu imóvel por achar que é caro ou às vezes por não precisar e vai deixando e às vezes pode ter um prejuízo ou às vezes vir na hora errada, né? Porque de repente você vai ter que fazer em cima da hora e sem se preparar para isso, você vai desembolsar um dinheiro que você não se preparou. O que falar para essa pessoa que tem essa mentalidade? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem a falar para as pessoas que pensam dessa forma é que ela tá perdendo 30% do valor do imóvel dela, já assim, de imediato. Qualquer pessoa que ela pensa que é muito caro regularizar, é muito caro não regularizar, porque você está deixando, está desvalorizando seu imóvel em 30%. Isso não é eu quem falo, são estatísticas que dizem Sim, que o imóvel regular, ele é valorizado em até 30%. Então, você está deixando de ganhar 30% do valor no seu imóvel se você não está regularizando ele. E realmente, assim, eu entendo que as custas, né, de emolumentos cartorários para regularizar, ela pode ser sim que tenha um peso, né, porque talvez você não esteja ali no momento, tem mas uma porcentagem hoje? É porcentagem ou é valor fixo para mim regularizar a escritura, ou seja, passar o imóvel no meu nome? É porcentagem ou é valor é fixo? pelo valor venal. Então, Hum. é uma tabela pelo valor venal, Então, mas mas tem é. um limite máximo, tem um teto Ah, máximo de 5.730, se eu não me engano. É o teto máximo que você paga pela a transferência do imóvel. certo. Então, assim, é claro que, né, se a pessoa ela não tá, como a gente falou, a gente pode se programar para isso, sabe? Sim, A gente pode fazer a regularização por etapas, a gente não precisa fazer a regularização toda de imediato, a gente pode trabalhar por etapas, desde que a gente comece, né? Como eu te falei, que se a gente começar agora, a gente vai terminar no momento. sim, 10 anos, eles são 10 anos de qualquer forma, ele sim, vai passar, um ano vai passar, você começando ou você não começando. Então, sim, é esse o ponto que eu tenho para falar para as pessoas que pensam que regularizar é caro. Ele vai passar e você vai perder dinheiro sim. e tempo e mais dor de cabeça que vai ter, porque agora é uma situação, o imóvel irregular, ele com o passar dos anos ele vai ficando mais regular, porque aí vai vindo mais situações em cima dele. E a Aí, própria prefeitura, ela hoje tem as notificações, até mesmo que por você não estar regular, você tá, às vezes não está nem pagando IPTU. exato. Então aí vai, a bola de neve cresce, né? Às Uhum. vezes é um pequeno problema, ele vira um grande problema, né? E tem um benefício também, né? O primeiro imóvel tem um desconto, como é que funciona isso? Ele tem não só o primeiro imóvel, como também, dependendo da situação da renda da pessoa, a gente consegue 50% de desconto no registro desse imóvel. Então, assim, são dois emolumentos que a gente paga, para fazer a escritura e para fazer o registro. Certo. Então, aí a gente consegue 50% de desconto no registro. Então, se é o seu primeiro imóvel e se você tem uma renda até, se você considerado lá pelo cartório, você consegue 50% de desconto, que aí já é um bônus, né, pra Sim. gente conseguir regularizar. Mas assim, ó, dentro do que vocês fazem no escritório, né, de regularização de imóveis e a missão do escritório em desburocratizar, qual que é a missão que vocês têm aí com o seu cliente? A gente tem bastante transparência com eles, a gente trabalha não com essa parte da desburocratização também, né, porque acho que esse é o ponto-chave, né, Sim, da facilidade com o nosso cliente, a gente sempre tenta deixar o mais claro e transparente todo o processo dele, porque assim, é de fato muito burocrático e eu seria equivocada se eu não falasse que, né, regularização sim, não é burocrático. Porém, o meu cliente, ele está me contratando justamente para que não seja. Então, sim. quando ele senta na minha frente, quando eu vou explicar o processo dele, eu vou explicar da melhor forma para ele, para que ele entenda. Para que o vizinho dele chegue para ele, ah, e aí, como é que tá seu processo lá de regularização? Ele consiga entender. E são várias etapas, né? Exato. Então, assim, o quão chateação seria para o cliente se alguém perguntasse do processo dele, que ele está pagando, que ele está demandando tempo e dinheiro, e ele não conseguisse nem explicar qual é o andamento, o que está acontecendo, entende? Então, assim, a gente tem esse cuidado com o nosso cliente de sentar, explicar, desenhar ali para ele o que está acontecendo. O senhor entendeu? Ah, eu entendi. Então, assim, a gente não mede esforços para que ele entenda de fato Sim, todo o processo dele, o que está acontecendo. A gente está sempre ali dispostos a atender ele quando eles quiserem, entendeu? No IPTU, por exemplo, a gente entrega a planilha para eles para facilitar de fato, porque tem clientes que parcelam em 48 vezes porque empresas que pagam muito sim. alto, né? Muito grande o prédio. Então, assim,
Se esquecer de pagar, o parcelamento obviamente cancela. Então a Sim. gente entrega uma planilha do pagamento, olha, tal dia vence, nananana. Então, para entregar mesmo essa facilidade para o nosso cliente, a gente quer que ele de fato contrate não só o imóvel regular, mas também essa facilidade para ele, sabe? E eu vejo assim, Isabelle, sobre as pessoas que vai deixando o imóvel de se regularizar, né? Ele comprou, ele tem um contrato de compra e venda, porém o imóvel está no nome do vendedor ainda, né? Uhum. Só que ele não regularizou, mas ele pode correr o risco de alguém ou até mesmo ele falecer e deixar essa bomba para a família. E as pessoas, depois da pandemia, teve esse olhar, né? Nossa, eu vou morrer, eu não sabia. Parecia que era algo que não ia acontecer, né? Mas a pandemia veio do nada, né? E realmente muitas pessoas morreram, né? Perderam alguns entes da família, enfim. Mas essa pessoa que não regulariza, às vezes ela vai jogar uma bomba para os filhos ou os herdeiros, né? Porque assim, uma coisa é passar para o meu nome, uma coisa é passar para um herdeiro, que o processo eu acredito seja muito mais burocrático e talvez mais caro, né? Se o imóvel tá redondo, é ok, né? A gente vai fazer um processo de inventário mais tranquilo. Hoje em dia tem um processo extrajudicial, a gente faz no cartório ali, coisa de 3, 4 meses a gente já sai com o processo de inventário finalizado. Mas se o imóvel ele não tá regularizado, né? Tá no nome do vendedor Então, antigo, isso, eu estou falando nesse esse aí de caso. Ele está no fato, nome do vendedor, eles têm um contrato, mas o cara que comprou faleceu. aí de fato ele deixa todo um BO, digamos assim, para Sim. os herdeiros resolver. Então a Porque gente não primeiro você vai ter que consegue. provar, né? A gente precisa regularizar primeiro para depois a gente passar o inventário. Sim, Então, assim, são etapas. A gente não consegue pular as etapas na sim. E regularização. A aí gente entra a tem que área seguir. jurídica por causa do inventário, né? Exato. Tem todo um. Para depois realmente você passar por nome e Você tudo mais. ter posse, né, do seu bem, da sua herança. Mesmo que eles já tenham ali já estejam usufruindo, mas legalmente eles não têm nada, entendeu? Então, se eles podem até perder porque tá no nome do outro, Sim. entendeu? Então, assim, eles estão correndo risco. Sim. É E uma vai ficar coisa. muito mais caro, né? Porque vai ter que É, entrar advogado, porque vai ter que fazer realmente o inventário, sim, para aham, depois fazer a transferência. Então, isso, tempo e dinheiro. exato. E às vezes você está economizando, acha que não é invencível, não vai morrer, e isso acontece, né? E, infelizmente, às vezes é um bem que é um sustento da família. Uhum, E aí você tem uma bomba na mão por algo que você poderia ter feito parcelado, ter resolvido. E às vezes está aí, não, depois eu faço. Eu falo muito com meus clientes o seguinte: objeções, né, atritos vai existir dentro da empresa, mas não deixe eles crescer mais do que você. Primeiro que problema nenhum é maior que uma pessoa. Só que as pessoas deixam o problema crescer de um modo que ele não consegue ver solução mais. Que é uma pequena coisa dessa, uma regularização do imóvel. Às vezes, Isabel, a venda de carro. As pessoas compram o carro e falam, não, na hora que eu vender, ele compra, é dele, quitado, só que está no nome não do vendedor ainda. transfere. Ele usa o carro e ele quer negociar já direto para o outro vendedor. E aí o que ele vai acontecer? Ele não sabe que primeiro vai ter que passar para ele, para Sim. depois ele assinar para passar para o próximo comprador. E assim vai indo o brasileiro, né? As pessoas que vão deixando, e realmente a Ler traz isso com uma expertise muito boa, de trazer a desburocratização, não que o processo não seja, mas para o cliente ele só vai ter que acompanhar, né? Exato. Mas falando isso, nós temos aí um termo que é bem usado das antigas, né? Uso capião, né? O pessoal acha que regulação de imóvel é apenas quando tem isso. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O pessoal costuma chegar lá no nosso escritório, sempre assim, ah, eu preciso regularizar o meu imóvel e a gente vai fazer os capião. É sempre assim, ah, a gente vai fazer os capião, né? Eu falo, não, calma aí, vamos analisar. Porque é muito conhecido, né? Muito famoso. Eu Sim, acho que é o processo de regularização talvez mais famoso que tenha, que todo mundo conhece. Então, mas não existe só o uso capião para regularizar, né? E também o uso capião se eu não me engano, são 33 ou 36 modalidades de uso capião. Então, assim, você é vai ter que muito. analisar muito bem para Exato. depois falar que realmente dá para fazer isso. Então, e assim, às vezes existe, o uso capião eu falo que assim é a última opção de todas pra gente fazer o uso capião, sabe? Existem N possibilidades pra gente regularizar o imóvel, não só o uso capião. Então, quando o cliente chega no nosso escritório, a primeira coisa que a gente faz é uma análise
pra gente entender qual o caminho que a gente vai tomar, porque hoje tem que dinheiro. Então, se a gente entrar errado com o processo, não digo nem errado, mas talvez que não seja o melhor caminho. Talvez aquele caminho possa demorar mais. Sim. Então, aí a gente tenha que voltar para trás e entrar com outro processo. Ou tanto de tempo que o cliente perdeu. Então, hoje a gente não trabalha dessa forma. A gente faz a análise e fala para o cliente, olha, o que o senhor prefere? O senhor prefere perder um pouco mais tempo, mas economizar mais dinheiro, ou o senhor está disposto a gastar um pouco mais e ser mais rápido? Aí o cliente decide qual o caminho que ele quer fazer, porque a regularização eles não dá essa abertura de Sim. ter várias maneiras de regularizar e de diversas formas, mais barato, mais caro, mais rápido, mais demorado. E aí o cliente ele decide, não só pela regularização, sabe? Porque ele é o mais conhecido, né? Todo mundo já Sim. chega lá, vamos fazer os campeão. Então não é só os campeão, gente. E tem um prazo mínimo também, né? Tem, Qual que é o aham. mínimo, de repente, vamos falar assim, hoje muitas pessoas começam a morar num lugar, né, e fica ali, depois de um tempo, qual é o tempo desse uso capião que ele pode pensar em regularizar o imóvel e depois transferir? Que ele tem que estar no imóvel comprovado, no mínimo, quanto que é? Tem que estar no mínimo 5 anos. 5 anos. Né? Depois de 5 anos a gente já começa, já pode entrar com o processo de uso capião, mas no mínimo. Mas não é só isso também, né? Se a Sim, gente entrar, ele tá lá 5 anos e a gente entrou com o processo, mas o dono original, digamos assim, do imóvel entrou no processo que a gente entrou de uso capião e falar que ele não aceita, porque quem é o dono? sim, Então, assim, existem todo um processo, por isso que eu falo que o uso capião, ele é o último, sim. porque não é fácil um processo de uso capião, não é tão simples. Ah, eu tô há 5 anos, vamos entrar com o uso capião, pronto, a terra é minha. Não é bem assim que funciona. E falando sobre regularização, nós temos vários clientes que vêm no escritório para a gente abrir um CNPJ. E normalmente a gente pede o número do IPTU, né? Uhum. Porque ali é o registro mais certo da prefeitura, onde está tudo. Muitas pessoas não têm o número do IPTU. Então, assim, são empresas, às vezes pessoas, que vai deixando, né? E às vezes você precisa, gente, mas nós precisamos do número do IPTU para abrir a empresa, né? Provar que essa empresa vai ser naquele lugar. E não tem o número do IPTU, que é algo simples, mas é algo que assim, você vai ver a empresa não está regularizada. Aí a gente começa o processo, demora, aí o cliente fala, pô, mas não era rápido. Era se a documentação estivesse em Sim, dia. Só que aí vem o básico, né? Não tem número do IPTU, depois de aberto, na hora que for o alvará, se tiver outras pendências, vai bloquear, né? E aí o empresário ele quer coisas muito rápidas. ele quer um negócio Só que McDonald's, né? só que na hora dele fazer, ele acaba não fazendo, né? Mas que bom que tem as empresas que terceirizam isso. Mas às vezes o que eu vejo, Isabelle, no empresário é ter consciência do que realmente ele precisa fazer. Porque às vezes ele acha que o fazer, que ele tem que fazer, é só a execução do trabalho dele na empresa. Esquece pequenas coisas, né? Documentação, deixar tudo em dia, né? Taxas e tudo mais. Eu mesmo conheci uma empresa que, em um tempo atrás, eles pagavam o IPTU, não, o IPVA dos carros, mas não imprimiam o documento. E ficava andando com os comprovantes de pagamento, mas não imprimiu o documento. Até que foi multado, e quando eu entrei nessa empresa, a gente começou a regularizar, imprimir todos os documentos. Olha a mentalidade. Não, mas está pago, mas não está impresso. Não Uhum. está certo, porque o guarda ele precisa do documento. E às vezes você que não tem um olhar no IPTU, mas é algo que vai depender de outras coisas. Esse IPTU regularizado, ele pode te ajudar em outras coisas. Às vezes numa alteração contratual, que você vai ter que mudar de endereço, às vezes você vai ter uma pendência lá atrás. Coisa simples, mas pode te bloquear. E a Cefaz tem muito isso, né? A Secretaria da Fazenda, algumas pendências ela bloqueia as certidões. Sim. E principalmente, aí vamos falar assim, às vezes não é da sua empresa, mas é a pessoa física que vai te bloquear também. Então, assim, são coisas que às vezes o empresário ele não vê essa necessidade porque ele não está precisando, mas ela vai chegar na hora errada, porque assim, quando você quer algo rápido, aí você tem que investir mais e demorar, que é o tempo, né? Então, dentro disso, Isabelle, o que que você vê como a maior dificuldade de regularizar um imóvel? Realmente é os documentos ou é a mentalidade da pessoa em buscar essa ajuda? Eu acho que hoje a maior dificuldade é
A morosidade dos órgãos. Porque Hum, quando o cliente chega até a gente, ele já está com essa consciência de que ele tem que regularizar. Seja pelo caminho A ou B, ele quer regularizar. Então, a maior dificuldade que a gente tem hoje é o tempo. sim, Que a gente não pode fazer nada a respeito do tempo. A gente acelera o máximo que a gente pode os processos dentro do escritório, mas quando a gente protocola lá no órgão, a gente não pode fazer mais nada. A única coisa que a gente pode fazer é ligar todo dia é, lá, como bater você na disse, porta isso, dele, falar tudo bom, e aí, meu processo tá aqui, entendeu? sim, Então, assim, é o que a gente pode fazer para acelerar o processo. Então, hoje a maior dificuldade é exatamente essa, eles acelerarem esse processo, entendeu? Porque quando o cliente chega, ele já entende. Por mais que ele não entenda o que que ele vai fazer, como que ele vai fazer, teoricamente é por isso que ele está nos sim. contratando, entendeu? Então, para mim, a maior dificuldade é essa demora que não está sob o nosso controle. E às vezes, porque o cliente não entende é isso, Sim, que essa demora, entendeu? Ah, mas está demorando tanto e às vezes não tem o que a gente fazer. sim. E ele não consegue entender, acho que é isso, a E demora. normalmente eu acredito que muitos te procuram já realmente com um prazo curto, né? Exato. Porque se ele tivesse um tempo maior, ele, como se diz, ou ele fazia, ou ele faz igual muitos, né? Não faz. Uhum. Só que quando eles vêm até você, eu imagino que realmente eles já têm alguma coisa, né? Ele Já precisa quer para pra alguma ontem. coisa. E Uhum. aí, o empresário, né? Hoje, na verdade, assim, nós estamos vivendo não só a geração, mas um momento de muito intenso de informação e velocidade das coisas. Se falar com o empresário hoje, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele não tem o tempo. Só que o tempo não mudou, são 24 horas para mim e para você também. Só que o que acontece? O foco e a procrastinação acaba com ele durante o dia, porque às vezes ele foca em algo que não dá resultado e ele procrastina algo que dá resultado. Só que ele busca fazer o seguinte, é a compensação, né? Isso é gostoso de fazer, eu vou fazer. Isso aqui eu só vou fazer não, que é urgente. Como a regularização do imóvel, às vezes ele deixa para o momento urgente, né? Um momento igual a gente falou sobre financiamento, às vezes de transferência, ou às vezes até de inventário, né? Eu acredito que tem vários motivos, mas realmente o detalhe do tempo deve ser uma necessidade deles, né? De buscar algo mais rápido. Sim, esses dias eu vi numa palestra, e o palestrante falou bem assim, que a pior coisa que a gente pode dar para um problema é tempo. Porque se a gente der muito tempo pro problema, o problema ele não vai resolver, ele só vai Sim, aumentar. sim, Então é exatamente isso, seja com regularização, com qualquer outra coisa que a gente procrastina porque é muito difícil de fazer, a gente vai ter que resolver uma hora. sim. Você vai ter que sentar ali, você vai ter que resolver, ou vai ter que procurar alguém para resolver aquilo. Então, não tem o que fazer. Ou a gente senta e resolve, ou procura alguém para resolver, ou aquilo não vai desaparecer ali como Sim. um passo de mágica. E é a famosa bola de neve, né? Enquanto ela está pequena, você leva ela para tudo quanto é lugar, mas ela vai poder crescer e te atropelar, ou seja, ela Exato. ficar maior que você. E aí vem o desespero, né? E o desespero acaba fazendo coisa errada e levando mais tempo e principalmente mais investimento. Porque às vezes você precisa contratar algo rápido. Um exemplo, eu não sei, né? Mas tem um exemplo, eu mesmo, quando eu sou contratado em uma empresa, eu quero fazer uma consultoria ou quero fazer de repente uma auditoria. A primeira coisa que eu pergunto para o cliente é o seguinte: qual é o tempo que você precisa disso? Ele fala, por quê? Eu falei, não, porque eu normalmente um serviço normal, dependendo do tempo, né? Vai ser de 1 a 3 meses. Ah, não, eu quero para ontem. Não, tudo bem. Só que o investimento é o triplo. Porque Sim. eu vou ter que quase full time com a equipe, pegar lá, esses dias a gente fez uma avaliação de uma empresa em 5 anos. Imagina, todos os meses, todos os extratos, os pagamentos, você fazer essa análise. Então a pessoa, não, eu quero para tal dia. Ok, o investimento é tanto. Ou seja, fica mais caro. E às vezes o empresário ele acha que é só estralar dedo, né? Porém, não é assim, a vida não é assim, mas você que está perdendo tempo, nós estamos aqui com a Isabelle Ribeiro, da Ler Assessoria, que tem todos os trâmites legais e fáceis de você regularizar seu imóvel, é somente a contratar, que ela realmente vai te mostrar o passo a passo e te ensinar até como evitar problema, né? Porque assim, eu vejo que às vezes ele regulariza um, mas tem alguns outros imóveis que ele não sabe nem o que fazer, né? E vocês têm como expertise essa diretriz de trazer para eles essa opção e até mesmo a gente conversando aqui, tem coisas que eu não vou saber fazer, mas a profissional sim. Sim. E o que eu quero que você, Isabelle, traga para essa pessoa que ainda está pensando
em regularizar o imóvel, o que ela pode, o que você pode trazer para ajudar ela a começar isso, né? Eu acho que a primeira coisa que ela tem que olhar é a matrícula do imóvel. Ver como é que tá a matrícula daquele imóvel, se o nome dela tá na matrícula do imóvel. Porque chega muitos casos que a matrícula, que o cliente não tem nenhum nome na matrícula e já tá há 10 anos lá naquele imóvel. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é tira uma certidão de interior da sua matrícula lá no cartório e verifica como é que tá a situação da sua matrícula. Pra gente ver se tá no seu nome, se não tá, se não tá no seu nome, se tem alguma penhora, se não tem, o que a gente pode fazer? Ah, não tá no meu nome. Aí a gente vai pro próximo passo da Sim. regularização. E até as próprias certidões do cartório, quando eu passei do processo de transferência do imóvel, ela tem prazo de entrega e validade. Sim. Então, assim, aí você fala, mas demora, tudo tem prazo de entrega e validade. Então, assim, são processos, né? Não é só, não, vou lá, pego a certidão. Não, ela tem um prazo, ela vai demorar tantos dias, você paga na hora, pega depois. Ela tem uma validade, até mesmo para financiamento, igual a gente falou aqui, o banco, ou digamos, a empresa financeira, ela vai querer a documentação com prazo hábil, Atualizando. né? Porque assim, senão você, não, eu tenho um aqui. Não, é outra consulta, é outro investimento, enfim. Mas nós estamos aqui com a Isabelle, que trouxe muitos cases de sucesso para você que está buscando regularizar seu imóvel, fazer a transferência ou até mesmo melhorar, né, a sua identidade, porque assim, uma coisa que eu vejo, Isabelle, quando você tem algo que é seu no seu nome, você se sente mais confiante, né? E de pertencer. Muitos empresários aí, players, falam o seguinte: você não precisa ter uma casa, você pode alugar, você não precisa ter um carro. Eu entendo cada ponto de vista, só que para mim, quando eu sei que é meu, eu me sinto mais confiante. Sabe aquele negócio? Meu investimento fez sentido porque eu comprei algo que está no meu nome. Então você vai ter o seu pertencimento, você vai ter a sua autoridade vai ser maior, a sua identidade vai ficar mais confortável de ter realmente o seu carro no seu nome, a sua casa e principalmente quitada. Sabe assim, hoje muitas pessoas focam em um acessório chamado smartphone. E às vezes não tem uma moto para andar. Não, mas eu ando de Uber. O Uber não é seu. Eu não tiro a razão. Acho que você tem que andar de Uber sim. Mas quando você tem a sua moto, quando você tem a sua casa, né? Você começa a adquirir bens. Isso vai te trazer um fortalecimento na sua identidade. Né? É algo que assim, o que você tem de bem? Você não tem nada, porque celular não é bem. É um acessório que do nada você caiu no chão, às vezes quebra, já era. E um smartphone hoje, vamos falar um iPhone aí, no mínimo 15 mil reais. O melhor, né? Então, assim, às vezes você deixa de comprar um bem que realmente você, na hora de fazer um cadastro no banco, o que você tem no seu nome? Ah, eu tenho um celular, isso não vale. Mas se você tiver uma moto, já vale. Né? Se você tiver uma casa, já vale. Não importa o tamanho. Então, o que eu falo para você? Tenha realmente, construa bens, porque isso até para sua família vai ser bom, mas vai te trazer uma confiança na sua identidade, né? E De você tranquilidade ter também, né? isso. E digamos assim, qualquer coisa que acontece, você vai vender o telefone, você compra por 15, você vai vender por, sei lá, 3. Sim. E às vezes você deixa de regularizar, até mesmo, vamos falar assim, no mundo sistêmico, você não tendo algo no seu nome, realmente para você ele não te pertence. Inconscientemente não te pertence. Agora, quando você vê um documento no seu nome, você fala, nossa, valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício de 5 anos, eu quitei minha casa, mas está no meu nome. Eu não estou trazendo aqui um case só para a Isabelle, não, mas realmente é para você, né? De ter algo no seu nome, com certeza vai fortalecer a sua identidade. Porque é algo que você fez, valeu o sacrifício, mas é seu. Você olha ali, está no meu nome. Mas eu falo, não, é meu, mas está no nome do vendedor ainda. Eu te recomendo, é uma dica sistêmica, até mesmo para fortalecer a sua identidade, trazer a sua autoridade, às vezes até a sua autoestima. Né? Uma pessoa que tem algo, ela pode falar, não, eu posso até não ter o dinheiro do banco, mas eu tenho bens. E às vezes as pessoas esquecem disso e vivem ali no automático, né? Mas na hora que acaba o dinheiro, o que você tem? Nada. Ou às vezes você perde, né? Porque se estiver no nome de alguém, você não conseguiu provar, até a família vai ter prejuízo com isso. Tem uma frase famosa que fala que quem não registra não é dono, né? Então, assim, Sim.
Não adianta de nada. Então segue aqui a dica da Isabelle. Quem não registra, quem não está no seu nome, realmente você não é um dono. Você pode estar em posse, né? Exato. Que é o que é a A realidade, maioria né? acontece. Então você está em posse, mas não é dono. Mas, infelizmente, Isabelle chegou ao nosso fim e estamos aqui com a empresária da Ler Assessoria. Uma jovem empresária, mas com conhecimento muito amplo na área de regularização de imóveis, a área rural. Então, se você gostou do podcast ou não assistiu, volte lá, encaminhe para outras pessoas. Nós vamos deixar, ela vai falar aqui o Instagram dela, mas vamos deixar na descrição desse vídeo para você rever, acompanhar ela. Ela tem muito conhecimento e tem dicas que pode te ajudar, às vezes não só na alteração, né, no registro no seu nome, mas a regularização, que é o primeiro passo, como ela disse. Isabelle, quero agradecer e deixar que você fale aí as suas considerações, né? Eu acredito que dá para a gente voltar mais vezes. É um conteúdo muito, digamos assim, complexo, mas com muito detalhe que pode te ajudar. Então você deixa aí seu Instagram, o pessoal vai te seguir e também nós vamos deixar na descrição e vamos aqui estar aqui preparados para mais um episódio. Eu quero agradecer também pelo convite e deixar aqui, né, mais uma vez, que quem não registra não é dono de fato. Então, o pessoal se atentar de fato para esse ponto, né, da regularização e lembrar que eles estão deixando aí na mesa 30% do valor do imóvel dele por não estar regularizando ele. O nosso Instagram é Ler Assessoria, lá a gente posta várias dicas, né, sobre regularização, vários pontos, não só o uso-capião, galera, vários pontos de regularização, vários caminhos, várias dicas, e o meu Instagram pessoal também, que é Isabelle Ribeiro. Quero agradecer a sua presença, o conteúdo que tem contribuído sim para nós e até mesmo para você que vai nos acompanhar aqui. O podcast do Borges é isso, é trazer empresários que têm case de sucesso, mas também é te ajudar, não só hoje regularizar seu imóvel, mas também poder trazer algo que você tem economia, como ela disse aqui, se você não acompanhou, sobre o IPTU, é algo que muitas empresas nem sabem, mas tem alguns recursos aí que dá para você entrar. Você que busca financiamento também, tem alguma coisa que dá para você fazer, então volte lá, reveja todo o episódio. Não esqueça de acessar o sininho para receber novas notificações. Nós estamos aqui fazendo esse canal para te ajudar e trazendo sempre empresários que possam mudar e transformar vidas, porque às vezes você não sabe até que caminho seguir, mas aqui nós temos empresários que vai te mostrar um caminho que deu certo e tem resultado. Agradecer nossos patrocinadores, Labrasa Burger, esse burger monstruoso de 200 gramas, a Segural, Borges Consultoria e o Kelvin eu esqueci o nome daí, falei. Goebel Mídias, desculpa, Kelvin, mas deu um trava-língua aqui. Goebel Mídias, que tem aí toda uma estrutura de marketing digital e principalmente no tráfego pago. Olha lá, o nosso patrocinador aí, um deles, né, colaborador que está conosco aqui. E também é o nosso querido Felipe, que não fala nada, mas ele que edita tudo isso aqui. E vai ter a descrição do vídeo nesse episódio. Acompanhe conosco e eu te vejo no próximo episódio.